Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um. Estou aí de volta para fazer os vídeos, para que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui, está aqui embaixo. Se você ainda não me segue no Instagram, se inscreve lá. Vitor Augusto Dias 7 é nosso Instagram, onde esse Instagram vai abençoar a sua vida e vai abençoar a sua família. Roda a vinheta. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, o que a gente precisa mesmo é de ouvir a palavra de Deus. O que o ser humano necessita é da verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu queria falar algo muito interessante, é sobre a conversão de um homem chamado Saulo, que agora ele usa o outro nome dele, Romano, de Paulo, para pregar a palavra de Deus. Aqui em Atos, capítulo de número 9, versículo de número 4. Caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Todos nós sabemos sobre a história deste homem. Se você não conhece, eu vou resumir um pouco sobre a história do apóstolo Paulo. Nós sabemos que Paulo, era um homem que era perseguidor da igreja. Era um homem que vivia em prol de proteger a lei mosaica. Saulo, era um fariseu, era um poliglota, um homem de muita eloquência, de cidadania romana, instruído aos pés de um dos maiores rabinos daquela época, aos pés de Gamaliel. Era um homem de muito poder, um homem eloquente, inteligente, com certeza financeiramente bem ele vivia. Só que Jesus tinha uma obra na vida deste homem. E nós sabemos que Jesus veio à terra, Jesus veio trazer a graça, não a lei. Ele não veio abrogar a lei, mas ele veio cumprir a lei. O que nós entendemos? Que aqui no mesmo livro de Atos, depois que Jesus foi ascendido aos céus, no capítulo 7 de Atos, vai falar sobre a história de um homem chamado Estevão. Estevão era um jovem que tinha muita eloquência e era cheio do Espírito Santo. Ele vai explicar aos fariseus, aos saduceus, aos escribas a respeito da lei de Moisés, desde Abraão até Jesus. O que vai acontecer? Estevão vai explicar, vai falar de Cristo, vai falar que este Jesus que foi crucificado foi o que os fariseus fizeram: zombaram, cuspiram, desprezaram ele. A Bíblia diz que este homem chamado Estevão, o rosto dele resplandecia como se fosse o rosto de um anjo. E ali, quando ele vai pregar, vai falar do Senhor Jesus, os fariseus vão apedrejar Estevão, onde Estevão diz: Senhor, perdoe, eles não sabem o que faz, recebe o meu espírito. Quando ele está ali pregando, quem está ali? Saulo. E a Bíblia diz que Saulo consentia na morte de Estevão. Então Saulo, que é o Paulo, o maior apóstolo da história, missionário, estava ali na morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja. E ali nós analisamos algo muito interessante, que dali para frente Deus já começa a trabalhar na vida de Paulo, de Saulo. No capítulo 9 de Atos vai falar o quê? Sobre a conversão dele. Ele está indo para o caminho de Damasco para perseguir os cristãos. E no caminho quem vai aparecer para Paulo, para Saulo? Jesus. E Jesus aparece como um clarão. Aí Jesus fala: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí Paulo vai dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Ali depois, mais na frente, se você estudar o livro de Atos, você vai entender que Jesus já estava trabalhando. Fala com Ananias, um servo do Senhor. Ele, Paulo, fica 3 dias sem comer, fica cego. Ele começa o propósito de Deus, o trabalhar de Deus. E Paulo começa uma vida intensa com Jesus. Tanto que a gente vê as epístolas, Paulo sendo apedrejado, Paulo sendo açoitado, ele passava fome, tudo por um propósito, por causa do Evangelho. Ele dizia: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Ele vai dizer que as coisas, que tudo que ele conquistou é esterco.
E o que era valioso para ele é Cristo. Tanto que ele disse: o viver para mim é Cristo e morrer é lucro. O apóstolo Paulo é uma inspiração para nós cristãos. Nós pensamos que nós passamos luta, nós pensamos que nós renunciamos muita coisa. Se nós analisarmos a história deste homem, nós não renunciamos nada. Precisamos muito de melhorar a nossa vida cristã. Paulo é um exemplo. Ele diz que ele era o menor dos apóstolos, o maior dos pecadores. Ele se humilhou na presença de Cristo. Jesus fez uma obra extraordinária na vida do apóstolo Paulo. Assim como ele fez na vida dele, ele pode fazer na minha vida e na sua. Porque o mesmo Jesus de ontem é o mesmo Jesus de hoje. Creia no Evangelho, estude a história de Paulo, que você vai ver que a sua vida também pode mudar. Amém? Que Deus esqueça. Se inscreve no canal, dá like, curte e compartilha. Até a próxima.